Então, pessoal, continuando, como eu falei, o Alessandro Volta foi o primeiro cara que teve essa ideia de uma pilha, de um objeto que pudesse conduzir corrente elétrica a partir de uma reação química. Foi o primeiro cara a ter essas ideias. Então, era bem brusco, era bem mesmo primitivo, dessa forma que vocês estão vendo. Aí, ó, tem a definição, a relação entre as reações químicas e a corrente, ó. Então, esse ramo que a gente está estudando é a eletroquímica, que a gente vai estudar o fenômeno das pilhas, como é o funcionamento dentro de uma pilha, como é que se dá a condução de corrente, a geração de corrente elétrica dentro de uma pilha, a gente vai estudar todas as características dessa pilha, e aí esse fenômeno a gente dá o nome de eletroquímica. Posteriormente, bem lá na frente, vamos estudar o fenômeno da eletrólise. Então, galera, essa aqui é a pilha de Daniel. Daniel é o cara que deu a ideia aos parâmetros e às definições de uma pilha. Então, por exemplo, aqui, ó. Só mostrar pra vocês aqui, só voltar um pouquinho aqui. A animação ficou foda. Ó. É foda, velho. Desculpa aí, só dar uma voltada aqui. Então, ó. Esta pilha baseia-se na seguinte reação. Então, por exemplo, ó, só para te entender. É bem microscópico, mas dá para entender. Zinco é um metal de transição. Lued, por que escolher o zinco para compor uma pilha? O zinco é muito reativo. Ele reage muito fácil e libera íons com facilidade. Então, tu entende que para que haja condução de corrente, eu preciso que íons se movimentem. Então, olha como é que isso funciona. Zinco mais o sulfato de cobre. O que é esse sulfato de cobre? É um sal, onde ele gera uma solução junto com esse zinco, né? E aí eu gero uma forma iônica. Então, aqui ocorre uma reação. O zinco, antes da seta, depois vira cobre sozinho e sulfato de zinco. Então, essa basicamente é a reação que ocorre dentro de uma pilha, né? De uma pilha de Daniel. O zinco é o metal, o cobre é outro metal. Sempre dentro de uma pilha eu preciso de dois metais que eles vão compor o que a gente chama de eletrodos, né? Vai ter o eletrodo positivo, vai ter o eletrodo negativo. Toda pilha tem esses eletrodos. E aí tem a forma iônica, né? Olha lá, o zinco inicialmente tinha 2 elétrons. Aí ele vai perder esses 2 elétrons e vai virar zinco 2+. Lembrando que na química 2 positivo perde. Então, repetindo para te entender, porque é um assunto novo, né? O zinco, ele é um metal junto com o cobre, eles vão reagir, formando essa solução salina aqui. E a forma reduzida, a forma iônica deles é essa. Um metal vai ter que perder e o outro vai ter que ganhar para que ocorra a condução de corrente elétrica. Lembra, para existir corrente elétrica eu preciso que elétrons sejam conduzidos de forma contínua no mesmo caminho. Então, é sempre escolhido 2 metais. Professor, sempre vai ser zinco e cobre? Não. Pode ser de chumbo, pode ser de paládio, pode ser de platina, pode ser de magnésio. Mas entender que, para que a pilha funcione, eu preciso que um metal perca elétrons e outro metal receba, né? Lá na química, isso é chamado de fenômeno de oxirredução. Alguém vai sofrer a oxidação, a perda de elétrons, e alguém vai sofrer a redução, o ganho de elétrons. Tá? Então, a conclusão disso, ele até coloca aqui, ó, Daniel percebeu que esses eletrodos poderiam ser transferidos do zinco para os íons cobre 2+, por um fio condutor, né, externo, e que este movimento produzia uma corrente elétrica. Então, aqui não tem um fio, mas já vai aparecer o desenho da pilha, mostrando um fio condutor, mostrando que o zinco, ao reagir, ele perde elétrons para o cobre. O cobre, por sua vez, que era 2+, que estava no estado de perda, ele ganha esses elétrons e vira cobre 0. Não aparece, mas aqui é cobre 0. E o zinco, por sua vez, vira cobre 2+, né? O zinco sofre a oxidação e o cobre sofre a redução. Eu preciso que essa reação ocorra de forma simultânea para que a pilha funcione. Sem essa reação, eu não tenho a condução de corrente elétrica e a nossa pilha não tem condição de conduzir, né? Tá aqui, pessoal, o desenho sistemático de uma pilha em funcionamento, né? Ela tem algumas características que é totalmente relevante tu entender o funcionamento, né?
Então, olha, esse lado eu tenho aqui um... Pode dizer assim, pessoal, isso aqui é um copo? A gente chama, tem várias formas de chamar. Tem copo em U, tem copo de Becker, e aqui é um eletrodo de zinco. Aqui é outro copo com eletrodo de cobre. O que é essa água aqui? É uma solução. Lembra que se eu tenho geração de corrente elétrica, não pode ocorrer no seco. Eu preciso de uma parte líquida para que os íons apareçam, né? Então, olha como é que a pilha vai acontecer. Os elétrons vão partir do zinco para o cobre. Repetindo, ó, do zinco para o cobre, né? Do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Aqui é uma ponte salina, ela equilibra os íons nessas duas situações aqui. Então, a pilha em funcionamento, sempre os elétrons saem de um eletrodo e chegam no outro. E aí a pilha vai começar a ser consumida, até que vai chegar um momento, já já vocês vão ver no desenho, que até a tua mãe fala, olha, a pilha vazou. Quando a pilha vaza, quando a pilha termina no controle, é porque essa reação aqui ela já foi finalizada. Os eletrodos de zinco foram totalmente corroídos, mas isso aí tu vai ver já já aqui no desenho, na ilustração. Então olha lá, com o tempo teremos, ó, o eletrodo de zinco sofre corrosão, tá? Essa barra de zinco ela vai ser corroída com o tempo, ou seja, os elétrons daqui vão migrar para a barra de cobre, então vai sofrer uma corrosão e a solução vai ficar mais concentrada. Já o eletrodo de cobre, a massa do eletrodo de cobre vai aumentar, né? Vai aumentar. Ó, viu que ela ficou mais concentrada? Ela aumentou. Então, repetindo, a pilha em pleno funcionamento, a barra de zinco diminui e a barra de cobre aumenta. Isso aqui é um ciclo. A partir do momento que a barra de zinco finalizar, a pilha tem o seu tempo de vida útil terminado, finalizado. Então, repetindo, para que a pilha funcione, eu preciso de uma migração de íons do zinco para o cobre. Então, já já a gente vai continuar esse mesmo raciocínio no próximo vídeo. Não vão sair daí.